Traumas de infância, consequências e como superar. Isso porque o período infantil é uma parte, pessoal, muito importante. O que garante isso daquilo que você chama de vida. É como que as raízes começam a se fortalecer naquele momento em que se desenvolve até a sua morte. Mas isso que tem a ver com os traumas. A verdade é que todo mundo já deve ter ouvido por aí que a cabeça das crianças funciona como esponja. E esta afirmação, além de ser muito verdadeira, também serve para as emoções que temos contato quanto criança. A infância é um período sensível onde aprendemos muito, mas também somos expostos a todo tipo de coisa, criando marcas, cicatrizes que são carregadas ao longo de toda a nossa vida. E esses são denominados traumas, aqueles acometimentos que doem, que se fazem presente até os dias de hoje. O que são traumas psicológicos? Traumas psicológicos ou trauma infantil são compilados de acontecimentos que acabam gerando desconforto na criança, mas também deixam cicatrizes profundas na sua mente. E essas situações podem ser mais variadas, mas têm sempre um impacto brutal na emocionalidade desses pequenos, deixando-os conferidos ao longo de toda uma vida, por mais que eles não interpretem dessa forma. Os casos de trauma de infância são muito comuns do que a gente imagina. Muitas vezes, isso não significa que deve ser algo naturalizado e distanciado de problematização, por exemplo. Sabe por quê? Uma pessoa que cria traumas no período da infância acaba ganhando um companheiro indesejável para o resto da vida, já que aquela situação desagradável vai se manter presente sempre que possível. O problema é que isso desencadeia medos, receios, ansiedade e desconfortos emocionais que ninguém espera, porque não está habituado a pensar sobre esses traumas diariamente, ou seja, quando se manifestam é uma surpresa. E eles sempre se manifestam. Manter uma vida tranquila é comum, se torna muito difícil na presença desses traumas. Afinal, eles desafiam o seu controle emocional, além de te fazerem refém de muitas situações. Você passa a deixar de frequentar espaços ou ver pessoas específicas que se tornam, claro, gatilhos desse trauma, algo que gera, consequentemente, bloqueios emocionais. São amarras realmente pesadas de se carregar por aí, já que começa a se limitar com o tempo e moldar seus sentimentos sempre que necessário também. Nenhum desses comportamentos é saudável, mas você utilizará do afastamento ou da utilidade como estratégia de defesa sem pensar duas vezes. É realmente interessante pensar sobre isso, afinal, você percebe que muito do que se trava nos dias de hoje pode ser reflexo antigo de dores não curadas. No entanto, é importante ressaltar que os traumas de infância nem sempre irão se manifestar da mesma forma nas pessoas. Muito pelo contrário, tudo vai depender dos mecanismos emocionais dessa pessoa, além de suas habilidades de processar cada acontecimento. Por esse motivo que existem situações que traumatizam muito algumas pessoas, mas ao mesmo tempo não causaram nada além de um desconforto para outras. Isso faz parte da nossa natureza, mas também do nosso contexto de quanto cada coisa pode nos afetar de alguma forma. Os 5 tipos principais de traumas de infância. Nós temos a mente um complexo carregado de questões tão únicas que até lembranças mais antigas podem impactar na nossa rotina atual. Isso manifesta na nossa felicidade, nas amizades, relações, em fobias, medos e pânico, que muitas pessoas podem descrever como assustadora. Tudo surge em nome dos gatilhos que encontramos ao longo de nossa vida. Mas o que fica é o questionamento: quais são os traumas de infância mais comuns? Listamos abaixo alguns dos problemas mais comuns que pessoas traumatizadas reencontram depois na vida adulta. Grande parte delas envolve violência, tipos de abuso. Então, se você se sente sensível a esse tipo de conteúdo, é aconselhável pular para o artigo. Então, vamos à invalidação constante de sentimentos. Muita gente nem percebe, mas invalidar os sentimentos das crianças, achando que tudo é birra ou exagero, pode ser um grande problema para o futuro dele. Crianças aprendem a lidar sozinhas com suas emoções. Isso é, sem suporte nenhum, tende a crescer com forte dificuldade de demonstrar sentimentos e até levá-los a sério, por exemplo. Imagine crescer em um ambiente onde seus pais ou adultos ficam constantemente se chamando de dramático ou manhoso. Muito difícil se acostumar ao contrário, é validar aquilo que se passa aí dentro. Pessoas que desenvolvem esse trauma de invalidação crescem inseguras e dependentes, até frias, porque afastam todo qualquer resquício de emoção por não serem consideradas fracas ou frágeis.
abusos físicos ou psicológicos, sendo um dos traumas de infância mais conhecidos e considerado pelas pessoas. Os abusos são mais comuns do que se espera. Infelizmente, esse é um dos traumas que se manifesta do jeito mais violento e repentino na vida adulta, porque cria gatilhos profundos e também sensíveis. São problemas que podem voltar à mente de uma criança que foi molestada, violada ou desrespeitada, por exemplo. E isso pode se mostrar toda vez que aquele adulto se envolver mais intimamente com alguém, quando começar a desenvolver suas relações, tiver as primeiras experiências sexuais ou semelhantes. São gatilhos fortes que deixam segurança de viver aquilo novamente. Então a pessoa cria barreiras e se distancia de toda e qualquer possível relação afetiva. É um comportamento muito doloroso porque reviver uma violência nunca é algo confortável. Especialmente com o que aconteceu quando você vivia um momento tão inocente e frágil. Esse é o tipo de trauma que muitas vezes gera até sentimento de culpa por parte das vítimas, ainda que elas não tenham um sequer. 3. Bullying e agressões. Outro trauma que pode surgir e muitos pais acabam não acompanhando seus filhos é o bullying ou agressões que acontecem na escola. Crianças passam grande parte da infância dentro dos muros da escola ou da creche, um espaço que deveria ser seguro, mas nem sempre que acontece. Muitos estudantes acabam enfrentando os problemas de exclusão, bullying e até agressão de outros coleguinhas, algo que nem sempre os professores percebem ou sabem lidar. Pensando nisso, muitos adultos crescem inseguros, extremamente ansiosos com sua aparência ou características que seus colegas julgavam na época de criança. Esse pode ser um trauma mais difícil de identificar, já que muitas famílias não reconhecem que essas brincadeiras desenvolvem transtornos reais e problemáticos na vida das pessoas. 4. Abandono ou rejeição. Traumas de infância englobam vários tipos de conflito, mas também diferença de pais responsáveis, amigos ou familiares. Isso porque toda e qualquer criança tem grande tendência de absorver cada acontecimento de um jeito único, o que faz levar a situação de abandono ou rejeição muito presentemente ao longo da vida. Em toda e qualquer ela estabeleça e de qualquer sinal de mudança pode gerar medos e inseguranças profundas. Comportamentos assim são engatilhados e fazem com que a pessoa se descontrole, se afaste ou simplesmente tenha medo de entrar em qualquer relacionamento. 5. Relacionamentos problemáticos na infância ou na família. Poucos entendem que essa situação, como geração de trauma, pode ter um relacionamento tóxico dentro de casa, ou a família presente pode ser um grande problema para o desenvolvimento de qualquer um. O trauma de infância é que se cria em situações desconfortáveis. Isso é gatilhos do dia a dia que marcam profundamente a vida de uma pessoa. Se um bebê ou uma criança cresce na presença de um relacionamento não saudável, seja dos pais, dos irmãos, avós, quem quer que seja, ela convive com a perturbação e um exemplo de afeto falso. Por isso é tão comum falar sobre relações e comunicações dentro da própria família. Entender o que são embates de opiniões e personalidade, por exemplo. Tudo faz diferença na hora de educar uma criança. Como se saber se eu tenho trauma de infância? Como identificar? Saber se você tem trauma de infância ou não é sempre uma questão a começamos a entender detalhes sobre o assunto. A questão é que nossa mente funciona como um banco de dados que nem sempre vai conseguir reter tanto de informação que queremos, ou seja, memórias mais antigas vão sendo apagadas conforme o tempo passa. De qualquer forma, isso não significa que não fiquem os resquícios do que aconteceu com cada um de nós ao longo da infância. Logo, nos comportamentos, mais do que isso, reagimos às coisas conforme possíveis traumas de infância. Por isso, você quer descobrir se possui resquícios internos interessantes de procurar algum psicólogo, psicanalista que possa analisar esses padrões de comportamento, além de ajudar a rever as dores do passado. No entanto, se você anseia por saber de imediato tem ou não potencial sobre traumas antigos, é possível tentar alguns padrões de comportamento, como ter dificuldade para falar sobre seus sentimentos, não saber como reagir quando te elogiam, ter problemas de convivência com pessoas, seja por problemas de raiva, tristeza profunda ou semelhante, ter pavio curto e explodir sobre qualquer coisa, não conseguir ficar sozinho nunca, proteger suas emoções dos outros, mesmo com elas não têm culpa, se sentir responsável por tudo e todos em grande parte do tempo, se cobrar demais, se sentir inferior e insuficiente muitas vezes, submeter a relacionamentos tóxicos várias vezes. Esses são alguns dos comportamentos que podem estar indicando problemas no período da infância. Mas seja qual for, é sempre interessante buscar ajuda para que os erros e dificuldades não se repitam. E quais as consequências dos traumas da infância? Os traumas da infância não tratados